Você já tomou uma decisão financeira que parecia completamente certa, e só percebeu que era um erro depois que o prejuízo já tinha acontecido? Talvez você tenha guardado uma reserva e finalmente se sentido seguro. Talvez tenha fechado um negócio achando que o resultado era garantido. Talvez tenha atrasado um pagamento pensando depois eu resolvo isso. Na hora, nenhuma dessas decisões parece um erro. Parece prudência. Parece mérito. Parece só um detalhe sem importância. Existe um provérbio bíblico que descreve exatamente essa sensação de segurança, e mostra, já no primeiro verso, que ela pode ser uma ilusão. Mas esse provérbio é só o primeiro fio. Espalhados por Provérbios, Eclesiastes, a Lei de Moisés, cartas do Novo Testamento e até uma parábola contada por Jesus, existem 7 erros financeiros específicos, documentados em livros diferentes, escritos por autores diferentes, e cada um deles parece prudência, mérito ou sorte no exato momento em que está sendo cometido. O primeiro está bem no meio de Provérbios, capítulo 18, versículo 11. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Repara na segunda metade, na sua imaginação. O texto não diz que ter uma reserva é errado. Ele diz que a sensação de estar numa fortaleza, protegido, é, na maior parte das vezes, algo que você constrói na cabeça, não na realidade. Isso ainda é só observação. Falta ver o que acontece quando essa muralha imaginária é testada por um imprevisto de verdade. E tem um jeito direto de ver isso funcionando, não só num provérbio, mas numa parábola contada pelo próprio Jesus, e num exemplo bem mais parecido com a sua vida. Erro 1. Confiar que o dinheiro guardado te deixa intocável. Imagina alguém que passa 2 anos economizando, finalmente forma uma reserva boa, e sente aquele alívio, agora estou protegido. Só que esse alívio, sem perceber, começa a mudar o comportamento da pessoa, ela para de revisar contrato com cuidado, para de negociar prazo, para de se proteger nos detalhes pequenos, porque, no fundo, acha que a reserva cobre qualquer coisa. Já sentiu isso? Aquele relaxamento de que agora tenho uma reserva, não preciso mais me preocupar tanto? Imagina o Diego, designer autônomo. Depois de 2 anos guardando parte de cada projeto, ele junta R$ 20.000. Com a reserva formada, ele começa a fechar contratos só combinando por mensagem, sem revisar cláusula de cancelamento. Se der ruim, eu tenho reserva. Um mês, um cliente grande atrasa um pagamento de R$ 6.000. No mesmo mês, uma emergência médica na família custa R$ 9.000. Em 3 semanas, a reserva que levou 2 anos para construir cai pela metade, porque ele parou de se proteger justamente na parte que o dinheiro guardado nunca cobre, continuar tomando decisão com cuidado. É praticamente o mesmo raciocínio de uma parábola contada por Jesus. Um fazendeiro colhe tanto que decide construir celeiros maiores e descansar, porque acha que tem muitos anos garantidos pela frente. A resposta que ele recebe é seca: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, versículo 20. Nem a noite seguinte ele conseguiu garantir, e a Bíblia repete o mesmo aviso em outro provérbio: aquele que confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, versículo 28. Só que essa mesma reserva que deu falsa segurança ao Diego também escondia outro erro, um que não é sobre proteção, é sobre de quem é o mérito. Erro 2. Esquecer que parte do seu sucesso não veio só de você. Isso é diferente do primeiro erro. Ali, o problema era confiar na riqueza como proteção. Aqui, o problema é outro: assumir que o resultado é mérito seu,
e só seu. Provérbios descreve esse padrão numa frase direta: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que tem entendimento o esquadrinha. Provérbios 28, versículo 11. Quem já tem dinheiro tende a confiar demais na própria leitura da situação, só porque deu certo antes. Quem tem menos margem para errar, examina com mais cuidado. Séculos antes, um discurso atribuído a Moisés já alertava para o mesmo risco, num contexto totalmente diferente. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8, versículos 17 a 18. É o mesmo Diego do erro anterior. Ele conta a própria trajetória como se tivesse feito tudo sozinho, esquece que o primeiro cliente grande veio de uma indicação de um professor, e que abriu o negócio com um empréstimo dos pais para comprar o computador. Quando o mercado muda e o que funcionava para de funcionar, ele demora a se adaptar, porque, no fundo, acha que o sucesso foi só competência, e a competência, sozinha, vai resolver de novo. Tem um terceiro erro que anda perto desse, só que, em vez de esquecer quem ajudou, ele não deixa você parar de querer mais, nunca. Erro 3. Nunca sentir que é o suficiente, custe o que custar. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, resume isso numa frase que soa quase moderna. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho, também isso é vaidade. Não é sobre ter dinheiro, é sobre o apetite nunca se fartar, nunca ficar satisfeito, não importa o valor. Uma carta escrita bem depois repete o mesmo alerta com outras palavras, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículo 10. É o padrão que se repete com o próprio Diego. Quando ele fatura R$ 5.000 por mês, jura que R$ 8.000 já seria tranquilo. Chega aos R$ 8.000, e o alvo pula para R$ 15.000. Não é que R$ 15.000 seja pouco, é que o apetite anda sempre um passo à frente do que ele já tem, e ele nunca chega no número que basta, porque esse número não existe. O quarto erro sai da cabeça e vai direto para o balcão do negócio, para a hora de medir o que você entrega. Erro 4. Cortar caminho na hora de entregar o que você prometeu. Provérbios é direto sobre isso. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, versículo 1. E repete quase a mesma frase, num capítulo diferente: pesos fraudulentos são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Provérbios 20, versículo 23. Isso não é sobre cobrar caro. É sobre medir errado de propósito. Hoje, o instrumento mudou, mas o mecanismo é idêntico. É o freelancer que fatura a hora que não trabalhou, a loja que anuncia frete grátis mas embute o custo no preço do produto, o vendedor que omite o defeito que ele sabe que existe. A balança já não é de pedra, mas ainda pode ser enganosa. O quinto erro é sobre uma conta que você deve, e que finge que pode esperar mais um pouco. Erro 5. Atrasar um pagamento que não é seu para atrasar. A lei de Moisés já regulava isso. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Levítico 19, versículo 13. E detalha o motivo em outro trecho. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra-te ao Senhor, e haja em ti pecado. Deuteronômio 24, versículo 15. O diarista da época não tinha crédito nenhum, vivia do que recebia naquele mesmo dia.
Tiago, capítulo 5, versículo 4, usa uma linguagem ainda mais dura para tratar do mesmo erro, agora mirando quem explora quem trabalha para ele. Eis que o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É o Diego do outro lado da mesa agora, quando ele mesmo contrata um fotógrafo freelancer para um projeto, e atrasa o pagamento porque o cliente ainda não me pagou, está fazendo com outra pessoa exatamente o que esse texto tentava impedir. O princípio não é sobre salário mensal de CLT, é sobre não atrasar quem depende daquele pagamento específico para fechar a própria conta. O sexto erro parece o oposto do terceiro, só que ele mora exatamente do outro lado da mesma mão fechada. Erro 6. Guardar mais do que é justo, e sufocar o próprio crescimento com isso. Isso não é o mesmo erro do apetite insaciável. Ali, o problema era nunca sentir que tinha o suficiente. Aqui, o problema é outro, mesmo tendo o suficiente, reter além do razoável. Provérbios descreve o padrão, um dá liberalmente, e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo, e se empobrece. Provérbios 11, versículo 24. E, num verso próximo, todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá, e não retém. Provérbios 21, versículo 26. Vale ser honesto aqui, o texto não promete que quem dá mais recebe mais de volta, isso seria simplificar demais. O que ele descreve é um padrão observável, reter informação da equipe, não reinvestir no próprio negócio, segurar uma comissão justa, tudo isso tende a fechar porta, não abrir. Fornecedor que não indica mais. Parceria que não se repete. Falta o último erro, e ele é sobre uma palavra que você provavelmente já usou essa semana sem pensar no risco dela: garantido. Erro 7. Tratar um plano como se fosse uma garantia. Provérbios, capítulo 27, versículo 1, resume isso numa linha. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Uma carta do Novo Testamento é ainda mais específica sobre negócio. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago 4, versículos 13 a 14. Não é uma crítica a planejar, é uma crítica a tratar o plano como certeza, sem folga nenhuma pro que pode dar errado. Se você não segue nenhuma religião, pode traduzir isso sem a parte religiosa, ter um plano B, reconhecer que existe incerteza, não é fraqueza, é o oposto de presunção. É o mesmo erro que fecha a história do Diego. Ele assina contrato prometendo entrega em 15 dias, sem folga nenhuma para imprevisto, porque no papel a conta fecha certinho. Um fornecedor atrasa, ele fica doente por 3 dias, e o prazo fura, não porque ele seja incompetente, mas porque tratou um cálculo como se fosse uma promessa. 7 erros, 7 textos diferentes de épocas diferentes, mas juntos, eles apontam para um lugar só. Reserva que vira ilusão de proteção. Mérito que apaga quem ajudou. Apetite que nunca sacia. Medida que engana. Pagamento que atrasa. Mão fechada que empobrece. Plano que vira certeza. Nenhum desses 7 parece um erro na hora, cada um veste a roupa de prudência, esforço ou sorte. E eles vêm de lugares bem diferentes da Bíblia, um provérbio, um discurso atribuído a Moisés, uma lei da Torá, uma parábola de Jesus, cartas escritas gerações depois. A autoria exata de alguns desses textos ainda é debatida entre historiadores, mas o padrão que eles descrevem se repete de forma consistente demais para ser coincidência. A pergunta que vale mais do que "o que eu fiz de errado", feita depois do prejuízo, é a que você faz antes da próxima decisão.
Isso que parece tão certo, é mesmo? Essa semana, antes de fechar a próxima decisão de dinheiro, uma compra, um contrato, uma cobrança que você está adiando, pare por um minuto e passe ela pelas 7 perguntas que resumem os 7 erros. Eu me senti seguro só porque já tenho uma reserva? Estou atribuindo esse resultado só a mim? Meu alvo aumentou de novo assim que eu bati o anterior? Fui transparente sobre exatamente o que estou entregando ou cobrando. Existe um pagamento que eu devo e estou adiando? Estou retendo algo além do razoável, e isso já está me custando uma relação ou uma oportunidade. Estou tratando um resultado futuro como se já fosse certo? Se a resposta for sim em qualquer uma delas, é ali, só ali, que está o ajuste que vale a pena fazer essa semana. Se esse vídeo te fez repensar alguma decisão, deixa o like. Comenta aqui embaixo o número do erro que mais te pegou, de 1 a 7. E se você quer continuar destrinchando o que a Bíblia realmente diz sobre dinheiro, sem enrolação, se inscreve no canal. Que Deus abençoe a sua vida financeira.